Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um dia de gravação, nosso canal aí Amigos da HP. No último vídeo a gente falou aqui sobre o assunto licitações, né? E hoje a gente está com um convidado especial aqui para a gente dar uma certa continuidade ao assunto abordado anteriormente. Então roda a vinheta que eu vou apresentar esse nosso convidado especial de hoje. Bom, como dito anteriormente, hoje estamos aqui com o nosso amigo Julião. Fala, Julião, tudo bem aí? Esse cara aqui, galera, só para vocês entenderem, é nosso contador, tá? No vídeo anterior aí a gente abordou o assunto de licitações e tratou bastante também do tema escritório de contabilidade, né? Então a gente achou por que não trazer o nosso amigo aqui que é fera, Grupo Solução Contabilidade, nosso amigo Julião aqui, para estar abordando um pouquinho esse tema aí, para a gente poder estar entendendo um pouco melhor como é que funciona. Não, Julião, gostaria que você se apresentasse aí para os nossos amigos, um pouquinho melhor do que eu apresentei. Enquanto isso eu molho as palavras. Ok, eu sou o Júlio do Grupo Solução Contabilidade. Nós somos um escritório focado em empresas, no aspecto olhar para a empresa de uma forma geral. Então a gente diz que nós temos uma contabilidade sistêmica. A gente trabalha com a contabilidade olhando para a empresa em todos os pontos que ela pode ter problema. A gente sai daquela contabilidade antiga, sai daquele guarda-livros e passa para uma contabilidade muito mais anos 2000. Opa, legal. Julião, então só para te explicar como funciona a dinâmica aqui do canal, né? O Julião é a primeira vez que está vindo aí comparecendo. Eu preparei algumas perguntas aqui, sem a intenção de te ferrar. Vamos lá. Isso é importante falar, tá? Que é uma dinâmica aqui, é um bate-papo, tá? Descontraído. A gente vai aqui tomar uma cerveja enquanto a gente conversa e ao mesmo tempo passar para a galera aí alguns passos importantes, né? Okay. Para que quem está com a intenção aí de abrir ou já tem uma empresa e quer continuar dando continuidade a um trabalho sério, que a pessoa consiga de uma maneira legal, beleza? Ok, vamos lá. Então vamos lá. Primeira pergunta aqui que eu acho que é a pergunta geral aí, né? O que eu preciso para abrir a minha empresa, além da vontade de trabalhar? Tá. Se a gente começa a falar de uma empresa de engenharia, a primeira coisa é ser engenheiro. É o primeiro passo. Por qual motivo? Você tem um conselho que é extremamente rígido, o conselho regional, e ele vai exigir, a partir do momento que você cria um CNPJ com esse ramo, que tenha um responsável técnico. Caso não tenha o responsável técnico, certamente você vai ter problema e não vai conseguir desempenhar as atividades. E foi legal você ter comentado sobre isso, porque foi um assunto que a gente abordou no vídeo passado, de licitações. É bem semelhante um trecho do assunto abordado também, essa questão do responsável técnico da empresa, né? Que a gente citou alguns exemplos aqui de empresas de engenharia, que muitas vezes a gente sabe que o dono não é engenheiro, mas que ele vai contratar profissionais capacitados com acervo, né? Também existe essa opção de estar contratando profissionais qualificados com acervo e responsáveis o suficiente para estar gerenciando certas obras para ele, né? Então a gente foi um dos temas abordados também. Muito bom. Nesse caso, então, é importante que já no momento da abertura ele já faça a indicação do responsável técnico. Ou uma contratação, enfim. Isso, exatamente. Já tenha em mente... Que cria um vínculo, né? Isso. Tenha em mente o profissional que vai ser o responsável nesse caso. Não, legal. Porque a gente tem muitas pessoas aí com a cabeça empreendedora, né? A pessoa tem boas ideias aí, mas de repente não tem a formação. A gente sabe que acontece muito isso. Ou o inverso. Gente que tem a formação, mas também não tem a cabeça tão empreendedora assim. E às vezes unindo forças também, por que não de maneira correta, né? Não dá certo. Legal. Então vamos lá. Outra pergunta aqui. Depois de aberta a empresa, sabemos que devemos ter um bom contador. Você tem algumas dicas que podemos escolher, para que podemos escolher um bom contador? Tem, como que eu, Gustavo, não entendo absolutamente nada para abrir uma empresa. E aí eu fico sabendo, né, através de informações com outras pessoas, aí, conversando aqui numa mesa de boteco, que eu preciso ir atrás de um contador. Exatamente. Né? O que você me aconselha, Julião? Antes de mais nada, dá um passo anterior. Antes de você começar o processo de abertura da empresa, você já precisa ter o contador. Então ele vem antes da empresa. Por qual motivo? Todo o processo de abertura da empresa, quem vai fazer é o contador.
Então o contador ele vai avaliar se o local que você quer abrir a sua empresa ele é um local adequado, se a atividade da sua empresa tem a necessidade de ser estabelecida ou não, vai depender do que você coloca no contrato, né? Se é só comércio ou se é só serviço. Então isso impacta diretamente no processo de abertura da empresa. Mas como é que eu vou escolher um contador? Como é que eu sei qual contador é bom? O Conselho Regional de Contabilidade ele não permite que os contadores façam propaganda. Então aí a gente acaba tendo um entrave, justamente porque eu não consigo buscar um contador em redes sociais, que vai me trazer mais informações, ou em placas, enfim. A minha sugestão sempre procure pessoas que sejam atendidas por esse contador e peçam feedback. Pergunte como é o atendimento, como que o contador se relaciona, nesse aspecto atual. É um contador que trabalha simplesmente com trânsito de documentos físicos ou tem tudo isso através de plataformas online? Então, os contadores que estão se atualizando já têm esse perfil. E aí, naturalmente, veja se ele já atende alguma empresa no ramo, porque ele é muito específico. Então, a gente está falando ali de uma empresa que ela está relacionada à indústria, ao comércio, ao serviço, ela está relacionada a questões de regimes tributários diferenciados também. Então, tudo isso impacta diretamente no tipo da empresa. Então, o contador precisa saber. Então, se o contador ainda não atende uma empresa nesse perfil, procure outro. E procure outros contadores, escolha melhor a respeito de orçamentos, perfil de atendimento e assim por diante. Julião, acho que é válido também citar e legal lembrar que além dessa pesquisa de campo, né, que a gente que ele citou aqui de fazer, perguntar, questionar, procurar pessoas que já têm uma empresa e pedir essa dica, mas eu acho que é muito da pessoa dar uma estudada também, eu não sei se eu estou certo ou não, ela entender principalmente o ramo de negócio dela, né? Que nem você falou aí, é importante que ela saiba isso para que ela também saiba direcionar o tipo de contador que ela vai precisar, para que ela vai precisar, para qual área vai atuar. Eu acho que isso é válido também ou não? Sim, com certeza. Com certeza, até porque assim, a gente hoje tem muitos profissionais extremamente empreendedores que sabem fazer muito bem o seu negócio, mas quando chega na parte administrativa, eles acabam tendo um pouco de dificuldade nesse sentido. Então, pesquisar a fundo sobre o seu regime tributário, sobre as exigências que o seu tipo de empresa pode ter, isso ajuda muito, porque nem sempre isso está no contrato que você tem de prestação de serviço com o contador. Tá vendo? Super legal e super importante essa dica aí que você passou, né? Bom, se você me permitir, eu vou pular para a próxima pergunta aqui. Vamos lá. Se quiser molhar as palavras, Julião, fica tranquilo, fica à vontade. Eu posso atribuir mais que uma atividade para a minha empresa? Por exemplo, projetos e vender materiais de construção? Pode sim. Você pode ter várias atividades, desde que não sejam atividades conflitantes. E a gente encontra empresas que têm atividades que não têm nada a ver, por exemplo, comércio e transporte. Até aí tudo bem, mas são atividades bem distintas. Quando a gente traz para esse ramo da construção civil, nós temos a prestação de serviço e a possibilidade de ter o comércio. Se você adquire produto com a finalidade de usar na prestação de serviço, ele vai precisar estar em um estoque específico, porque ele tem uma tributação específica. Quando esse mesmo produto que você adquire com a finalidade de revenda, ele tem outros aspectos tributários. Então, pode, mas se oriente com o contador a respeito disso. Então, estou fazendo uma compra para uso na prestação de serviço ou estou fazendo uma compra para revenda? Eu não posso não posso misturar esses estoques. Eles precisam ser completamente distintos. Legal, ou seja, se nós, DMC, por exemplo, né? Se eu começo a fabricar, o nosso carro-chefe é a execução de muro de contenção de gabião. Né? É o carro-chefe da engenharia. Se eu, por exemplo, eu quiser começar a vender as pedras que eu uso, né, montar uma pedreira e começar a vender essas pedras que eu uso para a própria execução dos muros, dos nossos muros, então quer dizer que eu posso. Pode ser. Desde que meu CNPJ, né, ele esteja hábil a estar fazendo essa venda também. E esse material eu preciso ter em estoque. Exato. É isso, sim, né? Sim, com certeza. Precisa estar ali separadamente. O estoque daquele produto que eu vou usar para prestar serviço. Eu monto o gabião, vou lá fazer a execução da obra. Esse é um produto. Então ele é um item no meu estoque. O outro item é aquele que eu compro que eu vou vender para outras empresas que queiram
utilizar também. Julião, como essa é uma questão, acredito eu, que um pouco mais complexa, o entendimento dela, né? Então eu vou persistir um pouquinho nela ainda, só para a gente tentar deixar o mais claro possível. Eu vou falar algumas coisas aqui, algumas abobrinhas aí. Se eu tiver errado, você por favor, você me corta e me corrige, né? Que é mais ou menos o seguinte, eu vou te perguntar, você só vai me afirmando se é ou não. Eu como MC, né? Vou executar um muro de gabião, onde eu preciso da pedra rachão para o preenchimento das telas, das malhas, tá? Sim. Eu posso comprar essas pedras de uma pedreira e revender para o meu cliente? Eu posso fazer isso? Pode. Posso. Porém, isso vai me gerar uma bitributação desse material, correto? Ou não? Bitributação não. Não. É nesse momento que a gente precisa separar isso em documento fiscal. Porque a pedra que você vende vai vir uma nota fiscal de venda, o modelo 55, né, que é o DAN. Tá. E a prestação de serviço, que é só a execução do serviço, vai na nota de serviço. Mas eu pago algum imposto sobre esse material que eu estou revendendo ou não? Não vou pagar nada? Vai pagar. Você só não paga quando ele está embutido no serviço. Como você separa, você vai pagar o imposto só da venda e o imposto só do serviço. São dois impostos, com alíquotas diferentes. Ou seja, para que eu possa receber, eu MC possa receber, eu vou emitir duas notas fiscais distintas uma da outra. Uma de fornecimento de material e uma de fornecimento de mão de obra. É isso, separadas as notas. Beleza? Acho que agora deu para a galera entender um pouco melhor o que dá pra gente fazer, tá? Vamos lá, mais uma solapada aqui, você segura daí que eu pergunto daqui, vamos lá. Quais são os principais impostos que devem ser recolhidos pelas empresas no ramo de engenharia? Essa é boa, essa é legal, porque essa questão, Julião, muda muito, né, de ramo para ramo. Exatamente. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que observar, qual é o regime tributário? Quando eu falo de regime tributário, lucro presumido, lucro real ou simples nacional. Se eu estou falando de lucro presumido ou lucro real, eu estou falando de um perfil de empresa que vai ter que ter um controle maior, tem impostos recolhidos separadamente, então eu vou ter ali uma guia do PIS, da COFINS, da contribuição social, do imposto de renda e do ISS. Se eu estou falando do Simples Nacional, eu estou falando de um recolhimento unificado. Então eu tenho uma única guia que tem todos esses impostos também. Qual que é a diferença de um para o outro? Quando eu pago eles todos separados no regime tributário ali do lucro real ou presumido, eu falo tende porque a gente tem que sempre avaliar qual é o melhor regime tributário, mas ele tende a ser maiores do que dentro do Simples Nacional. Então, vale a pena a gente já ter uma previsão de quanto a empresa vai faturar logo de cara. Então a gente já faz aí, obviamente, quando se abre uma empresa, todo mundo, né, já sabe quanto vai faturar, é assim que funciona, não é? Eu ia falar totalmente o contrário, eu ia falar que pô, gera uma insegurança, né? Mas isso aí, não, tá certo, confiança, igual esse cara aqui. A gente já sabe, então fica muito fácil de definir isso. Então, obviamente, como não se sabe a respeito disso, a gente precisa do contador para dar esse auxílio. Então, o Simples Nacional, a gente está começando com uma alíquota aí na faixa de 6, 6,5%, enquanto o lucro presumido ou o lucro real vai tendo alíquotas maiores, conforme a atividade e assim por diante. Os impostos eles estão bem relacionados ao regime tributário. E o quanto se paga vai depender desse faturamento, dessa projeção, do histórico da empresa e das ações que a empresa está fazendo para crescer aí no ano seguinte. E esse regime tributário ele é definido uma vez ao ano. Então, no início do ano, ou no início da abertura da empresa, define o regime tributário, eu só vou poder mudar no exercício seguinte. Legal, legal. Julião, eu queria só mudar um pouquinho de assunto aqui, fazer um adendo aqui na gravação. E desde o último vídeo que eu peço para a produção ajeitar essa mesa aqui, né, mas não ajeitaram nada, entendeu? A mesa continua balançando. Eu queria fazer um adendo que a gente levou uma bronca aqui agora de pouco, né? O diretor está ali sentadinho olhando pra gente, deu uma bronca na gente que a gente não tava olhando aí pra vocês, né? Mas eu queria aproveitar para falar da mesa, que tá chacoalhando até agora. Né? Depois eu vou levar uma baita de uma bronca, mas não tem problema. É ou não é, diretor? Tamo junto? Tamo junto. Vamos lá, para a próxima pergunta aqui, Julião. Bom, que vai acabar puxando um pouco do assunto do vídeo anterior, né? A gente está, justamente a intenção é linkar um ao outro para a gente estar complementando os assuntos. Então vamos lá, para participar de licitações, a empresa precisa apresentar as certidões em dia? Essa é uma questão, né? A próxima questão, que a gente até comentou também no vídeo anterior, a próxima questão,
como eu consigo essas certidões e quais os motivos que podem levar à restrição delas? Vamos lá. Isso também, essa foi para te complicar, cara. Essa eu Imagina. senti. Não, essa pode ficar tranquilo, faz parte da nossa rotina. Primeiro, o que é uma certidão? Né? Certidão negativa é um documento que diz que eu não devo nada, ela é negativa de débitos, ou seja, não há nenhum débito. Então a empresa ela precisa estar em dia com todas as suas obrigações tributárias, então estar em dia com o recolhimento dos impostos, estar em dia com o envio das declarações, e é isso o contador tem a responsabilidade. Se o contador não envia a declaração, automaticamente não vai sair certidão negativa. E o que impede de se sair uma certidão? É justo tudo isso que eu falei. Então assim, não enviou uma declaração, não pagou o imposto em dia, ou melhor, não pagar em dia não quer dizer que ele não vai sair. Se você não pagou, deixou de pagar algum tributo, chegou no momento de pedir a certidão, não vai sair. E sem certidão negativa, você não vai conseguir participar de licitações. Então o edital de licitação, normalmente ele é padronizado, então ele vai trazer ali quais são as certidões que são exigidas, normalmente tributos federais, que envolve INSS e os demais tributos que a Receita Federal exige, certidão do município, dizendo que você não deve ISS, que tem alvará municipal e que está em dia, certidão trabalhista, né, que não tem débitos com o FGTS. Alguns editais de licitação, eles podem exigir também certidão de falência, concordata, de processos trabalhistas, enfim, vai depender daquilo que quem estiver lançando aí essa licitação vai exigir. Então vai depender desse contexto para isso. A empresa em dia, a empresa que paga seus impostos em dias, que envia as declarações certinho, não tem problema com o funcionário, não tem motivo para não ter uma certidão negativa. Ou seja, apesar de toda vez, uma vez por mês, como eu já falei aqui no começo do vídeo, né, galera? Ele é nosso contador. Uma vez por mês eu quero matar o Julião, né, cara? Porque ele manda os impostos sempre em dia aqui pra gente, né? Às vezes em alguns boletos pesados, né, Julião? Que a gente, pô, fica até chateado com o Julião, mas... Enfim, galera, a gente, apesar dessa, vamos, entre aspas aqui, da gente receber essa notícia ruim todos os meses, né? Importantíssimo estar sempre mantendo em dia, sim, né, Julião? Pra gente, quando essas certidões que o Julião tá falando aí, é justamente uma maneira de se comprovar através de documentos, né, Julião? Documentos físicos, a seriedade do trabalho dentro de uma empresa. Né? É como se fosse vou falar aqui de maneira bem figurativa, o RG e o CPF de uma empresa. Exatamente. Acho que eu posso usar esse exemplo aqui. Então, ou pegando um pouquinho mais pesado, o atestado de antecedente criminal de uma empresa, sim, vamos falar assim. Com certeza. Né? Onde a gente vai entender se essa empresa ela trabalha ou não de uma maneira correta. Exatamente. Falei bonito? É isso mesmo. E a gente tem novidade vindo aí também. O governo está se atualizando nesse aspecto. Então, em breve, a gente vai conseguir ter uma consulta da situação da empresa através dos órgãos que o governo tem. Um exemplo, não me basta só ter certidão negativa. O governo vai dizer se você paga o imposto na data ou não. Eu posso pagar o imposto atrasado todos os meses. Eu vou ter certidão negativa, mas ele vai dizer que eu estou pagando em atraso. Então, aí nesse momento, quando você entra em uma licitação, ou vai fazer alguma compra, alguma coisa assim, o seu credor vai olhar ali e vai verificar se você paga em dia ou não. Essa situação que a gente tem de score do CPF, as empresas também têm, e o governo vai começar a lançar isso em breve. Então já tem alguns projetos pilotos em relação a isso, já tem alguma coisa acontecendo, mas é bom ficar atento porque tem mudança acontecendo. Fiquei feliz com essa notícia, Julião, que eu não sabia disso, cara. Tô mais contente que uma criança assistindo o Patati Patatá agora. Fiquei muito feliz. Vamos lá, Julião, para a próxima pergunta aqui. Normalmente dentro do quadro, né, quase que eu fiz a pergunta sem falar a importância dessa pergunta. Tem que segurar a emoção, segura a emoção. Vamos lá. Normalmente a gente coloca uma pergunta bônus, tá? Então, dentro do quadro, tá? Essa pergunta bônus é como se fosse uma pergunta à parte do tema, porém relacionado ao que a gente está aqui conversando, certo. Tá? Então a gente vai fazer essa pergunta bônus agora, que a gente acredita ser a dúvida de muitas pessoas, hein? Que, cara, agora é pra você abrir seu coração aí pro telespectador, né? Conquistar o nosso telespectador com esse sorriso, entendeu? E vamos lá. Vamos lá pra pergunta. Julião,
qual conselho você dá para quem está começando ou pensando em abrir a sua empresa? Eu não tenho como falar disso sem não puxar a sardinha pro meu lado, né? Primeira coisa, procura um contador. Por que procurar um contador? Porque ele vai dar todas as dicas, vai dizer tudo que você precisa. E anote essas informações, procure mais de um contador. Vai lá e anota também aquilo que o outro contador disse, veja se as informações são coerentes, as informações batem. Pesquise o que ele disse, veja se faz sentido. Uma empresa nesse ramo, eu digo que assim, se eu sou um pedreiro, eu abri uma empresa de construção, eu tenho as mesmas obrigações, eu já sou uma empresa de construção civil, quase, não necessariamente uma empresa de engenharia, mas tenho aí esse aspecto da construção, eu sou uma construtora. Então todas as obrigações que eu tenho nesse aspecto, elas são iguais às outras empresas, vai depender de alguns detalhes de faturamento, regime tributário, coisas assim, mas isso é extremamente importante. Então procure um contador, verifique todas as informações, talvez o município que você vai abrir a empresa tenha alguns detalhes específicos para essa atividade, então precisa verificar isso também. E se você vai prestar serviço em outro município, peça para o seu contador, antes disso, verificar qual é a legislação que tem lá. Porque pode ser que o seu cálculo, se ele ficar muito apertado, você perde no imposto depois a sua obra, que talvez teria um lucro baixo que passa a te dar prejuízo. De repente até para eu fazer um orçamento, né, Julião? Até para eu fazer um orçamento, se eu for prestar um serviço em outro município. Isso que ele está falando, galera, é importante também, que aqui acontece muito, né? A MC hoje, ela atua aí em grande parte do país, então a gente bate de frente com essa realidade aqui que o Júlio está falando, principalmente com relação aos impostos, né? Os impostos municipais que mudam de município para município, algumas regras, algumas leis, que isso varia muito, né? Vai de acordo com cada município. Então é importante, até antes de, galera, tá orçando, toma cuidado com isso, porque é um aspecto bem complicado. Às vezes a gente, se for falar de um orçamento de valor baixo, né, talvez não sinta tanto impacto assim, mas um orçamento de um valor mais elevado, né, quando a gente fala de 1% de 10 mil, 100 mil, é uma coisa, né? Quando a gente fala de 1, 2% de milhões, aí a coisa muda um pouco de figura, né? Exatamente. E de um município para o outro você pode ter essa variação de 1, 2% de tributação maior. Exato. Galera, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo aqui. Vou fazer um brinde aqui com o Julião para estar encerrando a gravação. Julião, peraí que eu vou ter que cortar um pouquinho só para beber, senão dá azar. Calma aí. Espero que você também tenha gostado aí, né? Isso é uma iniciativa aí da MC, juntamente comigo aí, eu, Gustavo, né? E alguns parceiros que vão estar vindo aí gravar com a gente, tá? Como já dito no vídeo anterior aí, se for o caso, precisarmos, vamos estar chamando de novo, tá? Pra gente estar completando mais algum assunto, vamos ver o que o pessoal vai achar da gravação, tá legal? Isso aí. E galera, é isso aí, se gostou, curte lá, dá o like, compartilha, ajuda a gente a divulgar aí nosso trabalho, tá legal? Que a nossa intenção é estar passando uma informação da maneira mais simples possível. Valeu? Muito obrigado aí, valeu a todos. Valeu, galera. Obrigado.